Estamos. Boa tarde a todos. Agradecer a presença dos vários participantes que nos acompanham através da plataforma Zoom e do Facebook, tanto em Portugal como em Espanha. Uma palavra de agradecimento ao Rodrigo Gonçalves, vice-presidente da Comissão Política Distrital de Lisboa, que irá moderar mais essa conferência da Distrital de Lisboa. A Distrital de Lisboa do PSD não tem parado, apesar desta crise que temos vivido. É a quinta conferência que promovemos. A primeira foi sobre saúde pública, depois a seguir promovemos uma sobre o impacto económico do Covid-19. De seguida falamos sobre o importante papel das autarquias locais na prevenção e no combate desta pandemia. Na semana passada tivemos um painel sobre cultura, o impacto que esta pandemia, esta crise está a fazer sobre a cultura, e hoje o papel da União Europeia no apoio aos países que estão a sofrer desta pandemia. Agradecer muito às nossas convidadas, à eurodeputada e companheira Maria da Graça Carvalho. Muito obrigado pela sua disponibilidade. À eurodeputada de Espanha, Pilar del Castillo, obrigado pela sua disponibilidade. Uma palavra de solidariedade aos nossos irmãos espanhóis pelo impacto forte que estão a ter desta pandemia em Espanha. A nossa solidariedade, a solidariedade do PSD, a solidariedade de Portugal, e uma palavra ao nosso partido irmão, ao PP espanhol. De seguida vou passar a palavra ao nosso moderador, ao Rodrigo Gonçalves. Obrigado, Ângelo. Obrigado a todos os que nos estão a ouvir. Eu, sem mais demoras, iniciava desde já, em primeiro lugar, agradecendo naturalmente às duas oradoras que temos hoje, eurodeputadas. Vou fazer uma pequena apresentação de cada uma delas e de seguida passo a palavra para que comece rapidamente a conferência. Bom, temos a professora Maria Graça Carvalho, que é licenciada em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e doutorada pelo Imperial College of Science, Technology and Medicine no Reino Unido. Foi vice-presidente nacional da Ordem dos Engenheiros, diretora-geral do Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior e exerce funções, para além da deputada europeia, como professora catedrática do Instituto Superior Técnico. A professora Maria Graça Carvalho foi também Ministra da Ciência e Ensino Superior e Ministra da Ciência, Inovação e Ensino Superior em 2 governos consecutivos do Partido Social Democrata de 2000 a 2005. Em 2009 foi eleita deputada ao Parlamento Europeu pelo PSD, cargo que manteve até 2014, e depois novamente em 2019 foi eleita deputada ao Parlamento Europeu, sendo hoje uma das nossas principais referências no Parlamento Europeu. Do outro lado temos a doutora Pilar del Castillo, e eu vou fazer a apresentação em castelhano, naturalmente. Buenas tardes, señora diputada Pilar del Castillo. Es un gran placer poder tenerla aquí hoy con nosotros en esta conferencia en línea adaptada a estos tiempos de resguardo que vivimos, para que junto con la señora diputada María de Graça Carvalho pueda compartir su opinión sobre las medidas y la intervención de la Unión Europea en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Yo empiezo haciendo una breve presentación diciendo a quien nos escucha que la señora Pilar del Castillo es máster en Ciencias Políticas, doctorada en Derecho y ha tenido una vida académica riquísima, pues fue profesora en Derecho Constitucional, en Ciencia Política y Administración y también directora del Centro de Investigaciones Sociológicas de España. Fue ministra de Educación, Cultura y Deportes en el gobierno del Partido Popular de 2000 a 2004, que tenía como primer ministro José María Aznar. Hoy es diputada en el Parlamento Europeo, elegida en 2004. Bueno, todos estarán muy interesados en escuchar la experiencia de nuestras oradoras y por lo tanto, para no perder más tiempo, voy a darle la palabra a la señora Pilar del Castillo
para que pueda compartir con nosotros sus ideas sobre el tema de hoy. Señora diputada, la palabra es suya, por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y lo primero que quiero hacer es agradecerles a ustedes, agradecer al PSD que me haya invitado a participar en este coloquio. Unas gracias muy especiales a mi compañera eurodiputada y amiga María Gracia Carvalho. Y lo que siento realmente es, primero, no hacerlo en portugués. Ya sabe que los españoles estamos menos dotados, parece ser, para las lenguas que los portugueses, y ustedes hablan todos o casi todos algunas de ellas, y nosotros, desgraciadamente, a este gran hermano que tenemos por vecino, además, que es Portugal, pues no nos cuesta más trabajo hablar, por no decir muchísimo trabajo en hablar portugués. Bueno, pues nada, dicho esto, siento de verdad no poder hacer esto de manera presencial, estar en Portugal, que bueno, es para mí un país que me he muy querido, y lo digo sinceramente porque tengo grandes amigos portugueses y he tenido pues realmente mucha relación con Portugal. Y dicho esto, vamos al tema del debate. El tema del debate es, bueno, en una situación de crisis tan extraordinaria como la que estamos conociendo, ¿qué hace la Unión Europea? ¿Qué debería hacer? ¿Es un instrumento válido para afrontar estas crisis globales? En realidad, podemos decir que desde que existe la Unión Europea es la crisis más importante a la que se ha tenido que enfrentar el conjunto de la Unión Europea. El antecedente en materia de crisis, que también nos afectó de maneras distintas, pero a todos, fue la crisis del 2008, que tuvo unas consecuencias económicas y también sociales extraordinarias, pero no se puede comparar. Al día de hoy no hay nadie que no esté de acuerdo en que las consecuencias, tanto en el momento de la crisis, en este caso de consecuencias sanitarias, de consecuencia de pérdida de vidas humanas tan extraordinaria, nunca la ha habido, pero también las consecuencias económicas y las consecuencias sociales que nos vamos a encontrar ya se están de alguna manera definiendo, pero lo que se puede considerar el día después, está claro que tampoco hay nadie que lo discuta, que va a haber una suerte de problemas económicos y sociales extraordinariamente importantes. El tema es, entonces, ¿para qué vale la Unión Europea? Ahora que estamos todavía inmersos en la crisis, ¿cómo ha reaccionado? ¿Cómo se puede evaluar? ¿Qué ha hecho? Y en mi caso me voy a centrar sobre todo en el día D, es decir, cuáles son los vectores fundamentales para la reconstrucción, porque se puede hablar de reconstrucción, aunque parezca exagerado, que va a necesitar Europa, que va a necesitar la Unión Europea y, por tanto, cada uno de nuestros países. Me van a permitir un breve apunte a lo que ha venido haciendo la Unión Europea. Los ciudadanos europeos han sido muy críticos, en especial en países como los nuestros y otros, donde, sobre todo en un país como Italia, en un país como España, por poner dos países con un gran número de habitantes, donde esta pandemia ha sido especialmente complicada, digamos. Y las críticas a la Unión Europea, para qué vale, qué hacen, dónde están, tal, han sido muy numerosas. Esas críticas son comprensibles, críticas por lentitud, críticas por descoordinación, críticas por falta de liderazgo, etc. Pero yo me voy a permitir subrayar algunos datos, algunos hechos indiscutibles que de alguna manera le ponen un poco de contextualización, de cerco, de realidad a lo que ha hecho y lo que no ha hecho la Unión Europea. La Unión Europea, las instituciones europeas. La Unión Europea se compone de diversas instituciones y no todas las instituciones han actuado con la misma rapidez, con la misma celeridad, con la misma coordinación. Empecemos por el Banco Central Europeo.
El Banco Central Europeo, tras algunas dudas que recordarán de la presidenta Lafargue sobre hasta qué punto había que intervenir, pero muy desde el principio ya decidió un programa de compra de deuda de 750.000 millones de euros. Y esa compra de deuda ha tenido una consecuencia inmediata, que ha sido que la prima de riesgo de países como los nuestros, como el de España, como el de Portugal, como el de Italia, como otros, pues no se ha visto desbocada. Habría que imaginarse lo que hubiera sido la prima de riesgo subiendo, como la conocimos en el año 2008 y en la situación actual. Habría sido catastrófico. Por tanto, eso hay que valorarlo como una acción de una institución europea muy positivamente. La Comisión tiene unas competencias que le dan y que provienen de un mandato para que tenga esas competencias y que están además en ellas, en los tratados también. Bien, pues esas competencias de la Comisión hay que tenerlas en cuenta, porque si no las tienes no puedes hacer determinadas cosas. Entonces, en el marco de sus competencias, la Comisión, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Pues ha flexibilizado las normas del Pacto de Estabilidad, que también ha tenido y tiene unas consecuencias a la hora de que los gobiernos puedan tomar unas ciertas decisiones. ¿Qué más ha hecho? Ha garantizado el funcionamiento del mercado único para los suministros médicos. Ha organizado licitaciones conjuntas para comprar equipamiento. Ha facilitado estándares para homologar los equipos de protección que no existían y por tanto no se podían, acceder a los distintos países europeos desde otros que podían proveer con estos equipos de protección. Ha propuesto un fondo de 100.000 millones de euros para ayudar al mantenimiento del empleo e incluso también 37.000 millones más para poner a disposición de los países miembros y que son con cargo al presupuesto no ejecutado actual. Bien, pues además de eso, todo esto ha contado desde luego con el apoyo del Parlamento, en lo que se refiere a la Comisión. ¿El problema dónde ha estado? El problema ha estado en la lentitud del proceso de decisión del Consejo, que no hay que olvidar que es el órgano más importante y con más atribuciones de la Unión Europea, el determinante, y eso es lo que ha sido muy lento en circunstancias tan graves como las que estamos atravesando. Y eso es lo que ha provocado en gran medida esa sensación de no estar a la altura, de que no se está respondiendo, etc. Finalmente, el Consejo ha conseguido, a través del Eurogrupo primero, que luego lo tendrán que revalidar en la próxima reunión los miembros del Consejo, presidentes y primeros ministros, y un fondo de 500.000 millones de euros para movilizarlo en una primera fase para atender a todos estos problemas de recuperación. Bueno, yo quería dejar esto dicho porque muchas veces hay una escalada de críticas que yo creo que la crítica es muy buena, pero hay que ponerlo en su dimensión real y ver todas las instituciones y no la UE solamente como un bloque, ¿no? Pero, en fin, yo creo que queda claro, como decía, que nos vamos a enfrentar a unas consecuencias de naturaleza económica y social que son mucho más importantes que la crisis del 2008, que hará falta mucho más que políticas monetarias y que habrá de centrarse, aparte de la atención, obviamente, a las personas que quedan en una situación de vulnerabilidad y la preparación para futuras crisis sanitarias, tiene que centrarse, como decía antes, en la reconstrucción de Europa. Esto es fundamentalmente en la recuperación de todo su tejido económico e industrial, porque eso es lo que permite que luego los problemas sociales se puedan afrontar de una determinada manera y que la sociedad no se vea absolutamente convulsionada por una economía que va hacia atrás, un PIB que se reduce y una capacidad de competir que se va perdiendo. Por lo tanto, ¿qué hacer para centrarse en eso? Hay dos tipos de medidas. Unas, digamos, en un sentido muy, muy amplio, unas que son de naturaleza económica, qué tipo de ayudas, y hablaré de eso también,
se pueden prestar desde la Unión Europea, y otras que es acelerar aquellos factores que son vectores de crecimiento. ¿Y cuál es el vector de crecimiento, a mi modo de ver? Esa palanca de crecimiento que hay que impulsar a fondo y acelerarla. Una que ya se venía desarrollando, pero que ahora, en estas circunstancias, queda de una evidencia que nadie lo puede discutir, ni incluso las personas que en su día a día no trabajan directamente en estos sectores. Y no es otra que la digitalización. La transformación digital es la palanca de esa aceleración, de esa reconstrucción del tejido empresarial, de ese microtejido del tejido empresarial que son las pequeñas y medianas empresas. Hasta ahora, todo el mundo, bueno, no había país en el que no se discutiera lo importante que eran las tecnologías digitales, la digitalización, las infraestructuras, etcétera, ¿no? La formación digital, etcétera. Pero es que a partir de ahora, cada vivienda de cualquier ciudad, de cualquier pueblo también, de ciudades pequeñas, de cualquier país europeo, está viviendo la importancia que tiene poder comprar electrónicamente y que haya cadena y que haya una distribución de esos productos. Poder tener una conexión como la que nos está permitiendo hablar ahora entre Portugal y España, como la que nos permite a María Grasa y a mí poder tener sesiones en el Parlamento Europeo con 700 miembros prácticamente que hay ahora después de la salida del Reino Unido, en 27 países europeos, y tener sesiones plenarias del Parlamento Europeo, por ejemplo, como todas esas personas que están trabajando telemáticamente, personas que están en contacto con sus familiares, con sus amigos, que tienen una posibilidad de resolver cualquier situación de emergencia gracias a que están conectados por unas redes de muy alta capacidad y de mucha calidad, que son instrumentos fundamentales estos días para la educación, desde la universidad, la atención primaria, a las enseñanzas primarias, para el ocio, para poder pasar esas horas y horas y horas y horas dentro de cada uno de los hogares, de cada una de las viviendas. Es decir, todas esas personas, que es el conjunto de la sociedad europea, conjunto de los ciudadanos de cada país europeo, ahora mismo han sufrido un verdadero acelerón, a mi modo de ver, extraordinariamente positivo, percibiendo y dándose cuenta de la importancia que tiene ya la transformación digital y de la importancia decisiva que va a seguir teniendo esa transformación. ¿Y qué es lo que hay que hacer para acelerar esa transformación digital? Pues desde el punto de vista de la Unión Europea, todas aquellas cosas que deben tener un marco común de referencia, un marco común de actuación. Se han hecho muchas cosas, esto no es una novedad. Es decir, en los últimos 5 años se han hecho muchísimas cosas para impulsar la inversión en las redes de 4G, ahora de 5G, todo, en fin, redes de muy alta capacidad. Se han hecho muchas cosas para poder tener un mercado interior, un mercado único europeo digital. Se han tomado muchas decisiones para poder desarrollar en ese contexto de ese mercado y que todo el mundo pueda tener opciones en él, pues el comercio electrónico, en el campo de la coordinación máxima de la ciberseguridad, en el campo de la investigación y de la innovación. En fin, hay un despliegue de medidas muy amplia que se ha hecho hasta ahora. Pero, ¿qué es lo que hay que seguir haciendo? Lo que hay que seguir haciendo es fundamentalmente, a mi modo de ver, y yo creo que hay un consenso en la Unión Europea, entre sobre todo quienes se dedican más a estos temas, claro, y en la economía, yo diría que en fin, en todos los sectores económicos también, que hay que seguir
invirtiendo en redes de muy alta capacidad, donde sea posible desarrollar dentro de poco las redes 5G, tecnologías que van a permitir el desarrollo de Internet de las cosas, la inteligencia artificial, que tan importante ha sido para algunos países que han afrontado esta pandemia en un contexto de sociedades muy digitalizadas con gran éxito, como el caso de Corea del Sur, que es el gran ejemplo, porque Singapur es un buen ejemplo, aunque ahora parece que repuntan, pero es que es una ciudad-estado, realmente es muy pequeño, pero Corea del Sur tiene 51 millones de habitantes, es una sociedad muy digitalizada y gracias a eso pues han podido también, digamos, tener y desarrollar unas medidas que han facilitado mucho unos resultados mucho más favorables. ¿Qué más cosas hay que hacer? Pues tener esa, como decía, esa infraestructura, no solo las redes, sino también pues todos aquellos desarrollos técnicos como los supercomputadores, etcétera, que permiten analizar cantidades infinitas de datos que a través de la inteligencia artificial, no solo para el desarrollo económico estrictamente, para la competitividad de las empresas, sino para afrontar pandemias ahora y en el futuro de esta naturaleza son extraordinariamente importantes. Y ahí es donde se tiene que enfocar la Unión Europea. Los datos son fundamentales, porque los datos son el nutriente de esa tecnología, como la gasolina es el nutriente del pues el coche y del automóvil, ¿no? Por tanto, es decir, si los datos no se pueden utilizar y no hay un espacio europeo de datos que maximice todas las oportunidades que ofrecen el ingente producción de datos que estamos teniendo y que vamos a tener, no vamos a poder aprovecharlo tanto como lo aprovechan países como China, países como Estados Unidos, países como Japón, etcétera, ¿no? Y en este sentido hace falta un espacio europeo de datos, con una posibilidad de que los datos sean interoperables, que haya unos estándares comunes, que tanto para temas de salud como para otros se puedan realmente poner a disposición cuando son datos públicos de todas las instituciones públicas, obviamente, pero también de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, de las instituciones de investigación, de las universidades, y cuando son de producción privada, pues estimular a que haya unos datos compartidos que tienen que garantizar cuando se utilicen en su gestión los estándares que tenemos en Europa de protección de la privacidad. Tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que se ha convertido casi en un estándar para muchísimos países del mundo. En ese sentido ha sido un gran éxito porque al final hay una cosa que es clave. Es decir, todo esto no funcionará nunca bien si no hay confianza. Si no hay confianza de las personas en que su privacidad se está protegiendo, si no hay confianza de las personas porque no hay transparencia en que se respetan los valores que no son propios en Europa, los valores de la libertad, los valores de la privacidad, la centralidad del individuo, de la persona en la sociedad, en el mundo, en el sistema político, en las democracias, en todas aquellas formas colectivas de organización, la centralidad del individuo, que es también enormemente importante que se preserve en toda digamos, esta nueva fase, época de la historia de la humanidad, porque es una nueva fase de la historia de la humanidad, realmente es evolutiva y procede atrás, pero estamos entrando ya abiertamente en una fase muy evolucionada de la revolución tecnológica y digital. Y por tanto, hace falta que la Unión Europea establezca las medidas regulatorias, las medidas legales, el impulso del desarrollo tecnológico y por tanto de la investigación y de la innovación
que necesita nuestra economía, e insisto mucho en las pequeñas y medianas empresas porque son la microfibra del tejido industrial, para que eso sea posible, preservando nuestras vidas, cuando se trata además de afrontar pandemias como esta y que pueden de otra naturaleza, o esperemos que no sean tan importantes, pero nunca se sabe lo que va a venir, nuestras vidas, y también preservar nuestros modos de vida, porque este desarrollo lo hacemos en un contexto democrático, no como ocurre en otros países, que hay un contexto de ausencia de libertades, que no hay democracia y que está organizado la sociedad y la toma de decisiones de arriba abajo y no de abajo arriba. Nosotros lo hacemos preservando nuestras vidas cuando se trata de situaciones como esta, pero también es importante preservar nuestros modos de vida. Por tanto, bueno, este es un poco el panorama en el que nos encontramos. Resumo el día de, hay que centrarse en la reconstrucción, en buena medida, económica de Europa, y en esa medida evitaremos que haya quiebras sociales importantes, y que esa reconstrucción, donde la industria, pero no solo la industria, otros sectores económicos no exactamente los que entendemos como industriales, de manufacturas, etcétera, automóvil y otros, más de una manera más definida, puedan volver a tener, y además hacerlo de una manera acelerada, la competitividad global que necesitamos tener para no ser actores secundarios en el mundo. La Unión Europea está perfectamente dotada, en principio, del escenario ideal. Somos casi 500 millones de habitantes. Eso nos permite tener las economías de escala que necesitan las grandes inversiones para poder competir en un mundo global. Hemos atravesado crisis importantes, no de esta naturaleza, como la del 2008, crisis migratorias, etcétera, y esta es una gran oportunidad. Yo creo que la digitalización es absolutamente clave. Bueno, y hay otros aspectos, evidentemente, pero que este es un vector, una palanca clave, y bueno, tenemos una oportunidad también de ir operando y construyendo una mayor integración. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Pilar del Castillo. E rapidamente passo já a palavra à deputada Maria Graça Carvalho, para começar a sua intervenção. Força, professora, pode começar. Boa tarde, muito obrigada. Eu queria começar por agradecer à Distrital de Lisboa, do PSD, ao seu presidente, Ângelo Pereira, e ao seu vice-presidente, Rodrigo Gonçalves, por este amável convite para estar hoje neste debate, um debate digital. É pena que tenha que ser assim, mas felizmente temos a possibilidade de pelo menos fazê-lo do ponto de vista digital, e também pela oportunidade que me deram para estar, nem que seja de uma forma virtual, com a minha colega e amiga Pilar del Castillo. Estamos, e todos estão conscientes, perante uma tragédia de grande dimensão que afeta todas as pessoas, todas as famílias na Europa e um pouco por todo o mundo. Mas eu queria começar por uma reflexão de como esta situação é injusta, porque esta pandemia e este vírus é um vírus injusto, pois ele não afeta todos de igual modo. É um vírus que afeta essencialmente as pessoas em condições de maior debilidade, os mais idosos, os que já têm alguns problemas de saúde, os que se encontram em campos de refugiados, em zonas de guerra. Portanto, as pessoas que já estão em condições de dificuldade estão mais atingidas por este vírus. Segundo ponto, que ele é muito injusto, é que estão em maior risco aqueles que nos defendem. Os profissionais de saúde, auxiliares de saúde, enfermeiros, médicos, estão na linha da frente
dos que mais estão a ser atingidos por este vírus, assim como aqueles que todos os dias, ou praticamente todos os dias, saem para trabalhar para nos proporcionar bem-estar e os produtos de que nós necessitamos, seja no supermercado, seja no trabalho agrícola, seja as forças de segurança ou mesmo quem nos recolhe o lixo, e são pessoas que arriscam todos os dias e que são mais atingidas do que aquelas que podem estar em completo recolhimento. Portanto, também por isso é um vírus injusto. E por outro motivo, ele ataca, como a Pilar referiu no fim da sua apresentação, ele ataca alguns princípios e algumas formas de que nós estamos habituados a viver e que fazem parte da nossa maneira de estar, a liberdade de circulação, a nossa abertura ao mundo, e até ataca e põe em causa alguns dos nossos princípios éticos que nunca nós pensámos que fosse possível a nossa sociedade pensar desta maneira. Por exemplo, quando nós agora olhamos para o facto de vamos ter medidas diferentes e se calhar são necessárias, temos que ser pragmáticos, consoante as faixas etárias, e isto é algo que há uns meses atrás nos faria tremer, porque não está no nosso conjunto de valores dividir as liberdades por idade ou por condição física. Portanto, é um vírus que está até os nossos valores e os nossos princípios éticos estão, de certo modo, a ser postos à prova pela necessidade de responder a este vírus. Isto para dizer que ele é um vírus que vai precisar de uma grande ação concertada, não só a nível europeu, mas também a nível global, de uma grande cooperação internacional. Estamos perante um problema de tal dimensão que a sua resposta tem que ser uma resposta coordenada e o esforço tem que ser superado unindo forças. Infelizmente que estamos neste bloco que é a União Europeia. Temos, no entanto, de reconhecer que a União Europeia demorou a responder a esta situação. Teve alguma incapacidade inicial e, como explicou a Pilar muito bem, muito devido aos Estados-membros e ao Conselho Europeu. O Conselho Europeu tem alguma demora na tomada de decisão, também tem algumas divisões internas entre países do norte, países mais da periferia e do sul, e portanto tem sido relativamente complicado chegar a um consenso. Mas eu penso que a situação está a mudar e o facto é que a Comissão Europeia já publicou e decidiu uma série de medidas que foram ontem aprovadas. Tivemos um plenário durante o dia de quinta e sexta-feira, ontem e ontem, plenários que duraram o dia inteiro, em que votámos já essas medidas aprovadas pela Comissão Europeia e votámos também uma resolução ambiciosa, uma resolução histórica que vai além das medidas aprovadas pela Comissão Europeia e que esperamos que sejam bem acolhidas pelo Conselho da próxima semana. Portanto, há, no entanto, já um conjunto de medidas aprovadas pela Comissão e pelo Conselho e pelo Parlamento, e há aqui um repto do Parlamento ao Conselho para nos acompanhar nesta nossa ambição de ir mais além. Eu iria falar um pouco sobre o conjunto das medidas, dividindo-as em três capítulos. A primeira, as relacionadas com a emergência sanitária, portanto com a saúde, a segunda com o mercado interno e a terceira com a economia, e acabava com a recuperação e o pós-crise. Portanto, no setor da emergência sanitária, uma das medidas propostas pela Comissão e aprovadas ontem pelo Parlamento foi o orçamento de 2020 não executado, não usado, que é 3 mil milhões de euros, serem todos canalizados para as regiões com maiores dificuldades, os países com maiores dificuldades, para todas as questões de saúde, ajuda à compra de máscaras, de respiradores, apoio à construção de
hospitais móveis de campanha, portanto, apoio direto à crise da saúde. A outra medida é a contratação pública conjunta dos vários países europeus de equipamentos de proteção pessoal e também de respiradores, e isso já está operacionalizado. E algo que foi muito importante foi a Comissão libertou as patentes e as normas que estava na sua mão fazer isso, para que empresas pudessem, que até aqui não produziam, por exemplo, máscaras, batas, ventiladores, o pudessem começar a fazer de uma forma ágil, sem a burocracia referente às aprovações europeias e de uma forma gratuita. Isso conseguiu-se e foi um passo importante que, por exemplo, já há em todos os países europeus, e nomeadamente em Portugal, várias fábricas de outros setores que se adaptaram a produzir estes bens tão necessários que são para os nossos hospitais e para a população em geral. Uma outra medida importante foi o reforço de uma instituição que talvez não seja muito conhecida, mas que tem tido um papel importantíssimo nesta pandemia, que é o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Portanto, faz toda a monitorização do que se vai passando e vai dando indicações dos melhores cenários e do que há a fazer em relação a esta pandemia do Covid-19. Neste ponto, nós, do Grupo Parlamentar do PSD no Parlamento Europeu, que fizemos um documento nosso de propostas que é público, de propostas nossas à Comissão, ao Conselho e em geral aos diferentes Estados-membros, do que é que achávamos que deveria ser feito a nível europeu nesta situação. Uma das nossas posições, por exemplo, em relação ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, tínhamos uma posição mais ambiciosa. Achamos que isto devia ser, esta entidade, que é uma entidade tecnicamente muito competente, devia ser transformada numa verdadeira, como que uma organização europeia de saúde, portanto com mais poderes do que aquelas que o centro tem. O centro tem informação, recolhe dados, dá informação. Nós achávamos que ela devia ter competências executivas, de coordenação, seria muito mais eficaz, transformando este centro numa instituição com poderes muito mais executivos do que tem no momento. Assim como também o PSD propôs a transformação do mecanismo europeu da proteção civil numa verdadeira força europeia de proteção civil que se justificava nesta altura. Estas duas nossas pretensões ainda não foram atendidas, mas continuaremos a lutar e a falar publicamente para que nos deem ouvidos. A outro ponto que a Europa tem trabalhado bastante é na área da investigação científica. E aqui, penso que a Pilar também já referiu, na área da saúde a Europa não tem competências. As competências é só nas questões transfronteiriças da saúde. Portanto, a saúde é essencialmente uma área de competência nacional, o que também criou aqui algumas dificuldades. Mas, na investigação científica na área da saúde, é uma competência partilhada entre a Comissão e os Estados-membros e, portanto, aí a Europa tem plena competência. Aqui eu, desde o início, porque é uma área que me dedico muito no Parlamento Europeu, pedi uma grande ambição à Comissão Europeia para canalizar fundos avultados para tanto a terapia como o desenvolvimento de uma vacina para o Covid-19, contra o Covid-19. A Comissão começou com uma atitude relativamente modesta e tem vindo a aumentar os financiamentos para a investigação científica. No entanto, neste momento, dispõe de cerca de 47 milhões de euros do Horizonte 2020
e 45 milhões para uma parceria público-privada dos medicamentos inovadores, do IMI, e também 80 milhões para a empresa alemã que está a produzir e que vai mais à frente numa vacina. Estas são ações de louvar e que apreciamos, no entanto, também neste documento do PSD achamos que se deve ir mais além, e essa pretensão de ir mais além que nós tínhamos no documento do PSD foi adotada ontem na resolução do Parlamento Europeu, e fiquei muito contente com isso, em que pede para a Comissão ser muito mais ambiciosa na questão da investigação científica, principalmente no desenvolvimento da vacina. Uma vacina ronda o seu desenvolvimento no total, ao longo do período que leva, um ano e meio, 2 anos, pode rondar à volta de 2 mil milhões de euros. Por exemplo, o pacote que o presidente Trump colocou 3,2 mil milhões de dólares para o desenvolvimento da vacina. Portanto, nós achamos que mesmo que não seja todo o dinheiro comunitário, a União Europeia tem que ser mais ambiciosa, tem que fazer parcerias com os Estados-membros, tem que fazer parcerias até mesmo com outros governos de países vizinhos, com grande capacidade de investigação, como a Suíça, a Noruega, e tentar arranjar um fundo de grande dimensão para o desenvolvimento da vacina. Enquanto não tivermos uma vacina, gostava de estar enganada, mas vamos estar numa situação em que temos que mudar muito o nosso estilo de vida, a períodos de recolhimento com períodos de saídas muito limitadas, muito cautelosas, e portanto aquela forma de viver, de conviver, de liberdade, de mobilidade estará muito limitada. A solução final virá com certeza ou de uma terapia muito eficaz e essencialmente da vacina. E portanto vamos continuar a pedir à Comissão Europeia para ser cada vez mais ambiciosa neste desenvolvimento das terapias e das vacinas contra o Covid-19. Uma boa notícia também foi que a Comissão Europeia aprovou um regime de auxílio de 140 milhões para Portugal, exatamente para a investigação científica e apoio a pequenas e médias empresas e empresas em geral, para desenvolver produtos relativamente que podem ajudar na luta contra o Covid, e isto é uma decisão muito recente, e esta é a situação da investigação científica, e como eu disse, uma área em que a Comissão tem completa, pode ter aqui um grande papel, exatamente porque tem um dos maiores programas de investigação do mundo, que é o Horizonte 2020, vai ter o Horizonte Europa, também um grande programa, e portanto poderá canalizar parte dos seus financiamentos nesta luta de todos nós. O segundo ponto, no mercado interno, o comissário do mercado interno, o comissário Breton, tem sido um comissário muito esforçado, um homem que vem do setor privado, que percebe bem as questões das empresas e as necessidades de toda a sociedade, e portanto de início houve alguns atropelos pelos Estados-membros ao mercado interno, alguns países que desviaram carregamentos de máscaras e de equipamentos e que ficaram com eles. Ora, isso está corrigido, há uma grande supervisão da Comissão Europeia em relação a essas situações. Também a questão dos corredores verdes para que possam passar equipamentos de saúde e de proteção, que é essencial a todos nós, mas também produtos alimentares, e ainda bem, para o caso de Portugal, que temos um corredor para produtos também alimentares vindos aqui da nossa vizinha Espanha, o que nos permite também completar aquilo que felizmente é produzido também em Portugal. Outra parte do mercado interno é a proteção dos consumidores, uma atenção redobrada na proteção dos consumidores, que ficam também mais fragilizados nesta situação e que têm sido vítimas de alguns ataques e de algumas burlas,
e a questão dos direitos dos passageiros nas viagens canceladas, em que temos que ter aqui alguma atenção entre o equilíbrio entre a proteção dos passageiros e não levar à falência as empresas, e é uma situação que não é fácil, mas não podemos defender um e não defender os outros. O equilíbrio é essencial entre a defesa das empresas, para não irem à falência, mas também continuar, não limitar as garantias que temos que dar aos nossos consumidores, que é uma das grandes bandeiras do projeto europeu, é exatamente a defesa dos consumidores. Por último, o que é que tem sido feito do ponto de vista da economia, para já a curto prazo? Além da grande calamidade sanitária, nós temos um problema de uma grande crise económica que está à nossa frente, e aí também, embora haja muita crítica, mas as instituições europeias já fizeram muito. Para já, como a Pilar disse, o Banco Central Europeu e a decisão do Banco Central Europeu de 750 mil milhões de euros de compra de ativos devido a esta emergência, vai ajudar os governos e as empresas a continuar a contrair empréstimos em boas condições e que as taxas de juros não subam por aí acima. Depois, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, que mobilizou cerca de 240 mil milhões de euros a partir que se trata de linhas de créditos cautelares, embora seja também dívida, mas é importante para as empresas. Temos também o Banco Europeu de Investimento, que tem uma linha de 200 mil milhões de euros para as pequenas e médias empresas, e que pode ser importante para a capitalização neste período de crise, e a medida para ajudar os países a fazer face a pagar e a suportar o emprego e a pagar os layoffs, que é exatamente o mecanismo que a Comissão propôs, que se chama SURE, que é empréstimos aos Estados-membros no total de 100 mil milhões de euros para fazer face às questões do emprego. Depois, algumas decisões do Eurogrupo que podem ser muito importantes para os Estados-membros, por exemplo, como Portugal, uma maior flexibilidade em que não estamos neste momento sujeitos devido à crise e temporariamente podemos ter déficits orçamentais superiores a 3% e dívida superior a 60%, já a tínhamos, não é, do PIB, e também um quadro temporário em que se foram flexibilizadas todas as matérias dos auxílios de Estado, que também é importante, nomeadamente para o financiamento das empresas. Um ponto que eu acho essencial e que está relacionado com o plano da nossa comissária portuguesa, Elisa Ferreira, que foi a flexibilização dos fundos estruturais e a não necessidade de cofinanciamento nacional. Portanto, o financiamento é 100% europeu. Esta, para mim, é uma das medidas mais importantes. Nós podemos executar os fundos, portanto, o que falta de executar do Portugal 2020, sem necessidade de cofinanciamento nacional, tudo financiamento europeu, e há uma grande flexibilidade, ou quase uma flexibilidade total, para redirecionar, para criar novas prioridades. Portanto, o que era para uma determinada prioridade agora pode ser usado na luta, tanto da parte económica como da parte da saúde, contra as consequências do Covid, e também flexibilidade na utilização entre as várias regiões. Claro que aqui temos que ser um bocadinho vigilantes, não é? Porque há sempre tendência para os governos usarem estes fundos para as despesas correntes do Estado, e eles não são para isso, são exatamente para auxiliar as empresas, para auxiliar as pessoas, para investimentos, e portanto tem que haver aqui alguma vigilância em relação a esta grande flexibilidade que o Governo e que as CCDRs têm na utilização dos fundos regionais. Estas são as medidas, as principais,
medidas já aprovadas pela Comissão e ontem aprovadas pelo Parlamento Europeu. Mas queria-vos falar um pouco na grande ambição do Parlamento Europeu. A resolução, como eu vos disse, aprovada ontem, é uma resolução histórica. Pela primeira vez, conseguimos aprovar no Parlamento Europeu e os principais partidos, PPE, os liberais do Renew, os verdes, os socialistas, votando a favor de uma resolução com países do norte, países do centro, do sul, leste, oeste, uma resolução que insta a Comissão e o Conselho para pôr em prática muito rapidamente todas estas medidas, mas que vai mais longe, que pede um plano de recuperação da economia financiado por dívida comum europeia, e aqui está a grande novidade. Portanto, nós tivemos os nossos colegas holandeses dos diversos partidos alemães a votar favoravelmente uma dívida que é para a recuperação, portanto uma dívida futura, não dívida passado, uma dívida que seja garantida, emitida pela Comissão, garantida pelo orçamento europeu e que ajude à grande recuperação económica que vamos ter pela frente para um grande programa de recuperação, um programa Marshall europeu, para recuperar e reconstruir o nosso tecido das pequenas e médias empresas, o nosso tecido industrial, mostrarmos e afirmarmos cada vez mais na nossa educação, na nossa ciência e nos nossos sistemas de saúde, porque são esses sistemas que são os grandes pilares para nos defender em crises futuras, e portanto para isso é preciso investimento, e esta resolução que foi aprovada por larga maioria prevê exatamente esse plano de recuperação, pede ao Conselho, pede à Comissão para sair rapidamente com esse plano e pede ao Conselho para aprovar esse plano, e portanto eu considero que o Parlamento está a fazer a sua parte, aprovou tudo o que a Comissão propôs, mas foi muito mais além, está a dar uma saída para a Europa, para a recuperação económica da Europa. Estamos agora, pusemos de certo modo uma grande pressão no Conselho Europeu, que se vai reunir dia 23, a próxima semana, e portanto agora cabe ao Conselho mostrar que também está à altura deste momento de tão grande crise e tão grande responsabilidade para os políticos europeus. Muito obrigada e bem-aja. Obrigada, professora. Abríamos então agora uma fase de perguntas e respostas. Eu tenho 2 perguntas que serão feitas oralmente e 4 perguntas escritas. Começava então pela Ana Isabel, que vai fazer a pergunta oralmente. Força, Ana Isabel. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, Graça. Obrigada, Dr. Pilar del Castilho, por este momento que nos estão a proporcionar. Eu tinha aqui uma pergunta que é o seguinte: apesar de todas as medidas e todas as decisões das instituições europeias, e que até a Graça aqui tão bem expôs, são importantes e até inovadoras no contexto da própria Comissão e das próprias instituições, dado todos os condicionalismos e circunstâncias que nós todos conhecemos relativamente às decisões e ao processo de decisão na União Europeia, mas essas medidas no sentido de proteger o espaço comum, o facto é que os incidentes de pouca solidariedade é que têm sido mais ecoados na população, só eles têm tido eco. As posições de países como a Holanda e a Finlândia têm sido muito mais apregoados na comunicação social e no coisa do que realmente as medidas e a ambição das instituições europeias que as instituições europeias têm tido. Portanto, a ideia que passa quando olhamos para a televisão e quando ouvimos
e quando ouvimos até os responsáveis europeus a falar, é de que cada país está sozinho, por si só, quer no combate ao vírus, quer também no combate aos impactos económicos, sociais trágicos que se vão sentir, que se vão seguir e que até já se sentem, porque já há milhares de desempregados, centenas de milhares de desempregados em toda a Europa. Com os populismos e os eurocéticos aqui à espreita, não deveria haver uma estratégia comunicacional mais robusta? É esta a questão que deixo. Obrigada, Ana Isabel. Obrigada. Doctora Pilar del Castillo, creo que se ha enterado de la pregunta, Sí, ¿no? sí. Ha acabado con la pregunta que se suele hacer siempre, nos hacemos todos y todo el mundo pide, que no se comunica bien. Eso es. Es lo que suele ocurrir en general en la política. Y yo estoy de acuerdo que no se comunica bien y que circunstancias como esta, que no se comunique bien, todo lo bien que se tiene que comunicar, tiene todavía mayores consecuencias y por tanto eso siempre hay que mejorarlo, pero a mi modo de ver la clave del problema, la clave de la reflexión que hacía la persona que intervenía está en la parte anterior, ¿no? En esa falta, en esas visiones tan distintas que hay entre unos y otros países de Europa que parece que abocan, y de hecho abocan muchas veces, a una incomprensión y no a encontrar la vía de tomar soluciones o decidir un avance en conjunto, porque que de alguna manera sintonice posiciones que no están en sintonía, ¿no? Y yo tengo que decir, porque no tenemos mucho tiempo aquí tampoco para entrar en ello, que hay un progreso entre cómo ha comenzado esa situación y cómo ha ido desarrollándose luego. Yo creo que en una situación en la que, por ejemplo, políticos de Holanda, de los Países Bajos, han sido especialmente rudos y faltos de empatía a la hora de decir, como este ministro de Finanzas, es decir, que bajo ningún concepto, que en fin, con un tono despreciativo, etcétera, y algunos en menor medida de otros, pero también luego ha habido una recoger velas hasta la intervención de Merkel última, donde ya anunció, me parece que fue ayer mismo, que iba a empezar a funcionar bueno, se iba a empezar a abrir, digamos, las medidas que habían tomado, el confinamiento se iba a empezar a abrir y dijo aquello de, bueno, teníamos miedo, nos teníamos que proteger, había esa sensación, pero ahora que ya estamos así, nuestros hospitales están abiertos para el que lo necesite, nuestro material está abierto para el que lo necesite, tal, o Van der Leyen pidiendo perdón porque a Italia no se le había atendido suficientemente en los primeros y durísimos momentos. Es decir, hay toda una, digamos, recuperación de ánimo, de sintonía, de unidad, en último término, que todo el mundo le ha visto un poco, al menos las orejas, al mismo lobo. De tal manera que yo sinceramente creo que esto, sin que se vaya a solucionar hoy por hoy, para mañana, los temas de los eurobonos, de la mutualización de la deuda, ni nada de esto, pero yo lo veo de una manera, en fin, con un punto de optimismo. Yo creo que a medida que hemos ido avanzando en esta situación tremenda, ha ido habiendo una sensación de hermandad mayor, de cercanía mayor, de que es imprescindible en último caso ese vocablo que a mí me encanta, porque es muy expresivo, más que por lo menos en castellano traducido, que es togetherness. Togetherness es absolutamente fundamental para cada uno de los países europeos. Si no hay esa acción común, ese togetherness, la verdad es que ni podremos resolver las grandes crisis y nos quedaremos como, bueno, países al final aislados y atomizados en un mundo que va por otro lado. Muchas gracias. Eu queria só dizer que temos 5, 6, 7, mais 7 perguntas. Se calhar faria 4 perguntas já para ambas, responderiam e depois as perguntas. Seria melhor para dividirmos as perguntas. Então, eu peço agora à Elisa, vou permitir à Elisa que faça a sua pergunta. Ora, Elisa, força.
Espera. Ok, já está. Força, Elisa. Já está. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Estão-me a ouvir? Sim, Elisa, estamos. Pronto, boa tarde, parabéns à Distrital de Lisboa pela conferência. Muito gosto de ouvir as oradoras, estou a gostar muito. Eu tenho duas questões que gostaria, pronto, pelo menos saber como é que estas coisas se fazem. A primeira é quem vai gerir o dinheiro que vem para a investigação científica, se é entregue às universidades, se é entregue ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e quem faz a monitorização dos gastos. Neste momento eu considero que a investigação científica vai ser o grande alavanque para a nova economia que se vai fazer sentir em Portugal. Muito obrigada, não me alongo mais. Boa tarde. Muito obrigada. A próxima pergunta, deixem-me só aqui, portanto, é a Xana Campos. Xana, ora, força, Xana. Oi. Espera aí, conseguem me ouvir? Sim. Olá, boa tarde. Eu, como sou arquiteta, não consigo deixar de olhar para este grande confinamento como um episódio, mais um episódio um pouco mais intenso da colaboração remota que já existe há uma série de anos, se não décadas, entre as comunidades científicas, porque se dividem em equipas e essas dividem-se em grupos, e 80%, talvez 70%, mas seguramente 70% do tempo trabalham em colaboração remota. E pronto, dizem que é um novo emprego, mas isto é um emprego que vai existindo ao longo dos tempos e cada vez há mais porque é uma vaga, não é? As coisas vêm em vagas e, portanto, há um crescendo. A minha questão, eu sei que estamos num momento o grande confinamento parece que é assim uma espécie de marasmo, de mar espelho parado, onde nada acontece, mas eu vejo o grande confinamento, também não vejo o grande confinamento como um tsunami, não consigo ter essa perspectiva. Qualquer das formas, eu penso que é uma oportunidade, diria, única, histórica, muito mais rica, porque muito mais inteligente do que, por exemplo, compará-lo com a Grande Depressão. A Grande Depressão é um momento de facto depressivo em todos os sentidos, de grande miséria, de grande inacessibilidade e tudo isso, embora aqui se detectem as desigualdades, quem consegue trabalhar, continuar o seu trabalho e quem não consegue. Tivemos que chegar ao ponto de ir resgatar o termo teletrabalho, que é antiquado, é dos anos 70, aí a telescola vem no mesmo espírito, por causa das desigualdades que existem, da falta de acesso à tecnologia e a essa colaboração remota que não é acessível a todos. Isso é um espelho, nomeadamente do caso português, não sei se não será o caso de todos os países, com certeza, mas é uma forma de colmatar, é resgatar um padrão e até a semântica, não é? Ajuda a espelhar a realidade e as diferenças e as desigualdades em cada Estado-membro. O que me leva aqui? Eu penso que o capital nunca será um problema, que falta de capital é o verdadeiro problema e essa desigualdade no poder sobre esse capital. O que me leva à pergunta, e eu deixo para responder a qualquer uma das eurodeputadas, não é especificamente para nenhuma, mas já agora. A pergunta é se a Europa, se isto é uma utopia, se a Europa poderia, eventualmente, se existe alguma hipótese, ou se isto é uma utopia, se a Europa pode aproveitar este momento para detectar estas falhas, ou seja, como é que Estados-membros podem detentar offshores e serem parasitários, na minha ótica, são parasitários de Estados-membros que não fazem o combate a essas offshores. Como é que pode haver esta realidade hoje e não estamos a aproveitar este grande confinamento ou esta grande sala? Eu vejo mais isto como uma grande sala. Agora estamos a ter conferências com pessoas do mundo inteiro. Num certo sentido, estamos muito mais abertos e muito mais receptivos a este tipo de... É uma oportunidade, estão a ver? É o tal nivelamento horizontal que tanto apregoávamos e que finalmente estamos a ter essa oportunidade.
Portanto, a minha questão aqui é se há alguma, ou se é demasiado, é pedir demasiado, que esta seja a Europa, a nossa Europa. É uma Europa onde não há Estados parasitários uns dos outros e que, pronto, que haja assim alguma, eu sei, isto não é exatamente a fiscalidade federal, mas alguma justiça mais humanista na parte, neste capitalismo que é justo e social. Obrigado, Xana, pela pergunta. E agora vamos às perguntas aqui identifica-se como de Oliveira. Eu vou habilitar o som. Ora, ativar. Não estou a conseguir, não sei porquê. Já está? Sim, já está? Boa tarde. Boa tarde. Cristina de Oliveira. Cristina, como está? Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada às oradoras e que orgulho de dizer, não resisto, de termos aqui duas mulheres de mão cheia para representar também a Europa. Duas perguntas rápidas e eu aproveitando aqui as duas oradoras ia dirigir uma a cada uma delas. Muito bem. A primeira, se calhar, a Dona Pilar del Castillo, e se calhar dirigir-me em espanhol, em castelhano. Muito bem. Teniendo en cuenta lo que ha mencionado y lo que todos sabemos, que de los desafíos que esta pandemia ha traído a los varios países miembros, y teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene que tener un marco común y la reconstrucción económica que se adelanta, ¿por qué no estructurar? ¿Por qué podemos esperar que la Unión Europea a partir de ahora estructure una especie de plano Marshall, algo más estructurante que podría pasar tanto para la reconstrucción económica como la cooperación interna entre miembros y internacional que ya existe, algo ya más oficial, más estructurado que ayudaría de hecho todos los países miembros de una forma ya organizada, al revés de lo que nos parece que ha sido una acción-reacción del momento, ¿no? E a doutora Graça Carvalho também, podemos esperar, tendo em conta as várias crises que a União Europeia teve, tanto em termos de identidade e de funcionamento, mencionámos há bocado também as instituições que não eram células, que, enfim, que tinham os seus percalços. Podemos esperar que a partir de agora, depois deste episódio, desta pandemia, que houve uma era pré-Covid e vai haver agora uma era pós-Covid, com a União Europeia que saia mais forte, mais reforçada, de um player realmente a nível internacional estruturado e com uma identidade reforçada. Muito obrigado. E faço aqui uma pergunta. Temos mais 8, portanto, para fazer as 4, faço agora aqui uma e ficam 4 para a segunda fase para responder. Então, a pergunta é da Ana Rita, que refere o seguinte: como afetará a União Europeia, qual a afetação para a União Europeia das relações entre os Estados Unidos e a China no período pós-pandemia? Vou repetir, doutora Pilar del Castillo, ¿se ha enterado? Sí, las relaciones de Europa con China y Estados Unidos, ¿no? Post-pandemia. Sí, post-pandemia, sí, claro. Vale, entonces tenemos las 4 preguntas hechas. Se quer começar a professora Graça Carvalho e depois a Pilar del Castillo. Sim. Está, muito obrigada. A primeira observação parece que a questão europeia é uma questão essencialmente feminina. Fico muito contente. Temos todas as perguntas, salvo erro, foram de mulheres, o que é bastante interessante. Mostra o interesse das mulheres nesta questão. Ou talvez a questão da pandemia. Até há um estudo que diz que os Estados, os países governados por mulheres estão-se a sair melhor na resposta à crise da pandemia do que governado por homens, e talvez este debate também seja um reflexo exatamente disso. Temos 2 perguntas de homens aqui à espera. Está bem. A exceção confirma a regra. E a pergunta da Elisa, a investigação científica.
e a monitorização dos gastos. Os financiamentos para a investigação científica são oriundos do programa Horizonte 2020 e é um dos poucos programas, depois há outros mais pequenos, mas há um dos poucos programas que é gerido diretamente em Bruxelas, não passa pelos Estados-membros e é feito de uma forma transparente, há sempre abertura de pedidos de propostas, em que as instituições de investigação, universidades, empresas, centros de investigação concorrem ou individualmente ou em consórcio, são avaliadas, se passarem, recebem o financiamento diretamente da Comissão Europeia e reportam os resultados e têm que reportar os relatórios financeiros também à Comissão Europeia. Portanto, é uma relação direta entre o beneficiário e a Comissão Europeia. Portanto, é mais rápido e embora continue a ser ter um pouco de burocracia, tem menos burocracia de quando tem que passar pelos Estados-membros, pelas regiões. É assim que é a parte da investigação científica. E estes financiamentos agora para o Covid são especialmente rápidos, eles abrem com um período de tempo bastante curto e depois as propostas também têm que ser feitas num período muito curto, exatamente para que se comece rapidamente a trabalhar, porque os resultados são urgentes. Depois temos a pergunta da Xana. A pergunta da Xana, no fundo, contém muitas perguntas. Há um ponto em que eu concordo com a Xana, em que o confinamento não é necessariamente depressivo, o confinamento pode ser muito criativo e isso tem acontecido. Eu, quando referi os vários pontos extremamente negativos deste vírus, não referi o confinamento, referi muitas outras coisas, mas não o confinamento. E, portanto, principalmente para aqueles que têm a possibilidade de continuar a criar e a trabalhar em regime de confinamento, a situação pode ter algum lado, e tem certamente algum lado positivo. É, no entanto, um ponto, a desigualdade, porque continuamos a ter, e eu penso que é em todos os Estados-membros, a maior ou menor extensão, pessoas que não têm o acesso como nós temos às redes, à internet, os equipamentos que nós temos, e mesmo o facto do ambiente familiar por vezes não ser o mais favorável, o facto de ir à escola e de ter outros ambientes fora de casa é um fator de integração social que neste momento não está a existir. Portanto, há aqui um agravar das desigualdades e esse é o ponto negativo deste confinamento. Mas a Comissão Europeia, nomeadamente, e o Parlamento, está muito ciente disto e posso-vos dizer que nós vamos submeter na segunda-feira exatamente um projeto piloto no Parlamento, a delegação do PSD do Parlamento Europeu, para olhar este problema dos jovens em zonas mais deprimidas que sentem mais a desigualdade social nestas épocas de confinamento. Portanto, e é algo que eu penso também que a Comissão Europeia está muito sensível. A Cristina, muito obrigada pelo elogio às duas participantes no debate. E a pergunta de se irá existir uma época pós-Covid nas instituições europeias. Eu estou convencida que sim, estou convencida que nada ficará como antes. A Comissão Europeia, nomeadamente, que é uma instituição muito organizada, com funcionários muito competentes, mas tem duas características que não se adequam muito aos tempos presentes, e isso já foi muito evidente na questão do Brexit. Uma é uma grande burocracia,
foi muito imposta pelo Conselho, porque quer verificar, quer uma transparência, quer que tudo fique registado. Isso leva a que haja uma grande burocracia e a burocracia leva a que sejam necessários grandes períodos de tempo para as decisões, porque tem que passar por muitas assinaturas, por muitos níveis de decisão. Portanto, é necessário ter uma Comissão Europeia muito mais ágil, muito mais flexível, que reaja muito mais depressa. O segundo ponto, que foi algo que a Isabel referiu na primeira pergunta, é a comunicação. A política da Comissão Europeia, principalmente para os seus funcionários, exceto para os comissários, é uma política de não comunicação. Portanto, um funcionário público europeu tem que se abster de comunicar, tem que ser neutro. A Comissão Europeia é suposta ser neutra e em certos assuntos não podemos ser neutros. O anterior presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, fez um mea-culpa a seguir ao Brexit a dizer: devíamos ter mudado isto. Não veio dele, não foi decisão dele, é uma característica que a Comissão tem desde sempre, mas nós não usamos os nossos dezenas de milhares de funcionários altamente qualificados a mostrar como era importante o Reino Unido estar na União Europeia, nos projetos de investigação, colaboração com as universidades, na mobilidade, porque nós, e eu digo nós porque nessa altura estava na Comissão Europeia, temos que ser neutros. E, portanto, o ser neutros não comunicamos. Isto é algo que faz com que não haja, não se saiba as coisas boas que a Comissão Europeia está a fazer, e faz muitas coisas boas. Portanto, há algo que tem que mudar: menos burocracia, mais comunicação, mais transparência, maior ligação a cada um de nós, ao cidadão comum, tudo isso, e eu espero que esta crise tenha essa consequência positiva nas instituições europeias. Ana Rita, a relação com os Estados Unidos e a China, pós-pandemia, eu sonho com uma relação aberta, com uma relação do ponto de vista de mercado, de acordos comerciais e de trocas. Eu acho que a abertura ao mundo só traz vantagens, a abertura do ponto de vista comercial, justa e com reciprocidade, não é? Cumprindo os mesmos critérios sociais, os mesmos critérios ambientais, uma grande cooperação a nível da investigação científica, a nível do conhecimento, a nível das tecnologias, isso, uma globalização em que nós tenhamos mais controle nos setores estratégicos, como a saúde, a alimentação, a água, a energia, mas que no resto possamos fazer uma grande colaboração a nível mundial. Na minha opinião, a forma de estar no mundo, e que já provou que é também a forma que produz mais riqueza para todo o mundo. A globalização tirou da miséria muitas centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, e com as devidas cautelas e as devidas proporções, é isso que eu espero, que voltemos a ter uma relação muito positiva tanto com os Estados Unidos como com a China. Obrigada. Obrigado, diputada Pilar del Castillo. Sí, vamos a ver, yo voy a ir un poquito rápida porque Grasa ha contestado también a las preguntas y yo pues contestaría en parte de manera similar, desde luego a la que se refiere a los fondos de investigación e innovación, ahora aplicados al COVID, en cuanto a la investigación, etcétera. En fin, hay muchas cosas que se estudiarán, que se analizarán con más distancia cuando hayamos ido pasando, por lo menos por la parte más álgida de todo lo que está implicando desde el punto de vista social, desde el punto de vista del comportamiento de las personas, de los seres humanos, del punto de vista en estas condiciones de relacionales, desde el punto de vista de las evidencias que deja, por ejemplo, en relación, se ha mencionado aquí por una de las personas que ha preguntado, ¿no? La diferencia de acceso
pues, aparatos tecnológicos y el conocimiento básico, ¿no? En España se calcula que hay en general, el cómputo global, aproximadamente un 20% de estudiantes, sobre todo en la enseñanza primaria, que no tiene ningún acceso, porque en su casa no hay de nada. O sea, no hay un iPad, no hay un iPhone, no hay nada que le pueda conectar a las redes que necesita para poder seguir la enseñanza que están siguiendo otros niños, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones que se han planteado y que habrá que ir, aparte de estas tan evidentes, pero otras habrá que ir en qué medida hay una modificación o una tendencia a modificar determinados hábitos. La creatividad diaria yo creo que se está desarrollando bastante en muchos aspectos, así en el aspecto más social y más humano también, y todo eso no pasará en vano. Es decir, tiendo a pensar que todo eso va a redundar en reflexiones que a la postre tengan consecuencias positivas, ¿no? Yo me voy a centrar solamente en las dos últimas preguntas, que han sido la de los fondos, en fin, el plan Marshall, como una posibilidad que ha estado también en el debate, con toda la generalidad y el carácter abstracto que tiene mencionar al plan Marshall, pero claro, estamos, pues, ¿cuántos años estamos? Pues estamos ya unos 70 años casi después de que el plan Marshall se pusiera en marcha, ¿no? Y vamos a ver, en las decisiones que se han tomado por el Eurogrupo, que es la única reunión que avala pues, estas conclusiones de las cantidades que se van a invertir, que luego van a ser ratificadas en la próxima reunión del Consejo, hay dos fases. Una primera fase para inyectar una serie de fondos que alcanzarán hasta 500.000 millones de euros, unos que provienen pues, del MEDE, del SURE, etcétera, y que van para el empleo, son fondos para afrontar la situación actual muy pegada a la crisis sanitaria que estamos teniendo. Y hay el acuerdo, en esa misma reunión del Eurogrupo, de que haya una segunda fase. En la resolución que el Parlamento aprobó ayer en plenario, precisamente se menciona esa segunda fase de recuperación, se habla de unos bonos para la recuperación que se ha aprobado con esta formulación, que irán y se tendrán que imputar al presupuesto multianual próximo, del año 21 al año 27, con lo cual ese presupuesto tendría que crecer, o tendría que haber algunos instrumentos recaudatorios vinculados también a ese presupuesto. Es decir, que eso está por decidir, ¿no? A ese fondo, bueno, todavía no se ha entrado. Ahí veremos qué características tiene, si en ese contexto se puede hablar de un plan de ayudas que se le asemeje a lo que fue, aunque sea pálidamente, pero en fin, al concepto del plan Marshall, etcétera. Pero eso es algo que hoy por hoy, porque era motivo para empezar de desacuerdos y para continuar necesitaba mucha más elaboración, está aparcado. Está aparcado tanto en el Consejo como en el Parlamento, en el detalle, porque ya llegará esa fase. Y respecto de China y Estados Unidos, yo creo que el objetivo de la relación con China y con Estados Unidos para la Unión Europea es la de tener un diálogo entre actores fuertes como son estos, y actor fuerte que debe ser la Unión Europea. Es evidente que por razones de valores, en fin, en todos los sentidos, la relación transatlántica es la relación que nos es mucho más cercana y natural. Es una relación mucho más natural en su conjunto. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las propias raíces, de los valores, etcétera, de todo. Y además de la propia transacción comercial también. China es un actor decisivo,
Con China tenemos todos una relación increíble porque es la fábrica del mundo. Si es que el ejemplo de las mascarillas. En España ha sido un drama el tema de las mascarillas. Un drama, en primer lugar, y de todo el equipamiento, no solo de las mascarillas, para el personal sanitario, que han trabajado en unas condiciones increíbles, porque, en fin, la gestión no ha sido la mejor que se podía esperar por parte del gobierno. Esta es la realidad, ¿no? Las comunidades autónomas han hecho mucho por su parte y esto ha aliviado, pero es que los hospitales estaban totalmente colapsados, totalmente desbordados. Hoy han dado la cifra, por ejemplo, es dato curioso, sí, que ejemplifica un poco lo que ha pasado. Hay en este momento 4.000 operaciones de cadera pendientes que estaban programadas para este mes en España. Es decir, porque esa es una operación, como sabemos, ya es muy común, ¿no? Bueno, pues 4.000 operaciones que se han tenido que posponer en eso. Los infartos que van a hospitales, personas que se sienten y tal, que efectivamente han tenido un infarto, muchas veces leve y tal, se han reducido en un 40%. O sea que por el terror a ir a un hospital y poder coger y ser contagiado, ¿no? Pues la gente con un dolor de pecho y tal, en fin, de naturaleza aparentemente de infarto leve, se ha quedado en su casa. Claro que los médicos dicen, bueno, es que las consecuencias de todo eso pueden ser tremendas, pero así suma y sigue, porque es que la cantidad de operaciones programadas, de gente con cáncer que les habían dado quimio y que, claro, los tumores se habían reducido, pero cosas tan dramáticas como esta, y que no han podido seguir dándole. Y tienen ahora que reprogramar porque no cabía nadie, nada más que los partos y las personas que estaban afectadas por el COVID-19. O sea que realmente, bueno, la situación ha sido muy grave. Y lo decía esto vamos, al hilo de lo de China. China es la gran fábrica del mundo, pero ya no es solo la fábrica de los bolsos y los zapatos y las tal, sino del equipamiento sanitario, el equipamiento tecnológico, la de los paneles solares alemanes, que es tecnología alemana pero que se fabrica en China, y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue. O sea que realmente con China tiene que tener unas relaciones estupendas, además por otras Europa, lo mismo con Estados Unidos. Lo que tiene que tener la Unión Europea es la fuerza del actor principal. El actor principal junto a otros actores principales, no que sea un actor, pues bueno, que esté tan atrás de la primera fila, tiene que estar pues también en la locomotora. Y de ahí la importancia antes de esto, pero más aceleradamente ahora, de la reconstrucción de la economía y del tejido industrial y las consecuencias que eso tiene sociales, porque es que sin eso, pues luego los elementos básicos de una sociedad del bienestar, pues a ver de dónde salen, ¿no? Bueno, esto sería. Ahora vamos, quedan 3 preguntas para encerrar la conferencia. Pido a las dos capacidad de síntesis. Sí. Venga, entonces, Vasco Ponciano pergunta o seguinte: a minha questão será a seguinte: será que estas ajudas serão suficientes, evitando os países terem de recorrer a mais austeridade? E será este um exame decisivo à ação da União Europeia e ao seu futuro enquanto organização? Se ha enterado? Sí, yo me he enterado, sí. Segunda questão, Nina de Sousa Santos. Boa tarde, gostaria de dirigir pergunta à doutora Maria Graça Carvalho sobre a investigação científica a desenvolver sobre a égide da União Europeia e os seus limites éticos. Por fim, uma pergunta para a diputada Pilar del Castillo Lago, em castelhano. ¿Qué medidas cree más urgentes para recuperar todo el tejido industrial y, en particular, qué medidas urgentes cree necesarias para ayudar a las pequeñas y medianas empresas? Começaríamos agora a doutora Graça Carvalho e depois, outra vez, a diputada Pilar del Castillo, e encerraria o Ângelo a conferência. Obrigado. Sí. ¿Empieza Graça o...? Vale. Como quiser.
Pode começar a Pilar. ¿Qué? Pilar, pode começar, eu comecei há bocado. ¿Que empiece yo? Sí, sí. Sí, vale, no hay problema. Sí, empiezo yo, encantada. Bueno, pues respecto de la primera, y tratando de hacer esa síntesis y ser muy sintético en la respuesta, si las medidas son suficientes y la financiación es suficiente para, en fin, la gran tarea de reconstrucción. Bueno, yo creo que son unas medidas, está todavía por ver la segunda fase, está todavía por ver el fondo ese de recuperación y los bonos y que se tengan que repercutir y responder de una manera mutualizada, porque se responde a través del presupuesto común, cómo va a ir. Ahora estamos hablando de 500.000 millones de euros y bueno, esa es una primera inyección. Y luego hay que tener en cuenta también, o sea, él hablaba de la austeridad y de las ayudas a los estados. En este contexto concreto se han flexibilizado los principios de estabilidad presupuestaria. Entonces, bueno, ahí quiere decir que hay un margen para operar al menos mientras se para el primer golpe importante desde el punto de vista financiero, económico, presupuestario, como consecuencia de esta crisis. Luego también las ayudas de Estado, que también se han puesto en revisión. Las ayudas de Estado no se pueden tener, es decir, que un Estado no puede ayudar a su industria X porque si no las reglas de la competencia no son igual en todos los estados, entonces están prohibidas. Pero aquí, bueno, pues se ha abierto la posibilidad de que dependiendo qué áreas, qué repercusiones y tal, pueda haber unas ayudas de Estado. Por ejemplo, en una determinada cadena de valor industrial están las grandes empresas de esa cadena y luego están toda, en fin, el ecosistema de pequeñas y medianas empresas que están en esa cadena de valor desde que se produce hasta el final. Bueno, pues si eso se considera estratégico, bueno, pues ahí podría a lo mejor haber una ayuda del Estado y todo esto tendría que pasar diversos controles y requisitos, etcétera. Y bueno, y esa sería un poco la situación. Y respecto de la segunda, que ya la segunda era qué medidas habría que... bueno, sí, para las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente. Yo creo que hay tres conceptos que se tienen que tener en cuenta, son fundamentales. Uno, la liquidez y el acceso a la financiación, sea naturalmente la que es pública, pero también la que es privada, y con condiciones que se pueda realmente hablar de acceso a esa financiación ajustada al momento en el que vinimos. Por tanto, liquidez, que significa el acceso a esa financiación y en condiciones adecuadas. En segundo lugar, tendríamos un momento que tenía yo aquí apuntado. Bueno, básicamente serían los temas de liquidez y acceso a esa financiación. Y luego yo creo que la segunda sería ayudar a esas empresas en su proceso de digitalización, porque la aceleración en esa dimensión es la que va a facilitar que esas pequeñas y medianas empresas lleguen antes. ¿Y esto qué significa? Pues su acceso a redes realmente de muy alta capacidad, significa que los programas, como por ejemplo el programa Europa Digital, que es un programa que está pendiente de ser negociado con el Consejo en el marco del nuevo presupuesto financiero multianual, pues en ese contexto, un programa que tiene 9.200 millones de euros, que ya se hace mucho hincapié en las pequeñas y medianas empresas, en toda una serie de aspectos relativos a la digitalización, que se refuerce precisamente ese aspecto. O en el aspecto de la investigación e innovación en el programa marco de investigación nuevo. Y en el aspecto de la formación digital. No olvidemos que hasta antes de esta situación decíamos que faltaban perfiles digitales que no se podían cubrir por las empresas porque no había la formación suficiente y que en toda Europa se estaban quedando entre 800.000 y 1 millón de puestos de trabajo sin cubrir por falta de esos perfiles digitales. Ahora ya
es tan nítido, es tan comprensible por todo el mundo, que ahí se debería de hacer una gran acción, también a mi modo de ver, con financiación por parte de la Unión Europea. Muchas Esa sería. Vou passar só a palavra ao Presidente da Distrital, Ângelo Pereira, que tem uma pergunta também para fazer, para terminar as perguntas. Força, Ângelo. Muito rapidamente, companheira Graça Carvalho, a Comissão Europeia lançou no início do ano uma estratégia industrial para a Europa. Foi desenhada e foi apresentada uma perspectiva pré-Covid. Essa estratégia necessariamente terá que ser revista. Que estratégia devemos defender para essa área tão importante? É positivo os 140 milhões para a economia, é importante, e tenho falado com vários empresários, ainda ontem estive reunido com várias associações empresariais, e as agilizações para que possam ter acesso a esses apoios com brevidade, porque está em causa a manutenção do emprego, não é? Tão importante para que não se agudize o impacto desta pandemia. Pronto, e agora a professora Graça Carvalho responderia às outras e à do Ângelo, e depois encerraríamos a conferência. Muito obrigada. Ia começar pela pergunta do Vasco, a Pilar também já respondeu, mas muito rapidamente, se as ajudas são suficientes. A maior parte das ajudas que a Comissão anunciou e que já aprovadas pelo Parlamento são empréstimos. Há muito pouco fundo perdido, ou praticamente nada, e eu penso que só por si, sem a segunda parte que foi pedida ontem pelo Parlamento Europeu e que esperamos que o Conselho aprove, do plano de recuperação e de alguma espécie de mutualização de dívida, nomeadamente como está numa das propostas que está na resolução, dívida garantida pelo Orçamento Europeu e dívida emitida pela Comissão Europeia, que dívida futura e resultante das consequências da crise Covid-19. Sem isso, pode ser difícil evitarmos a austeridade. Portanto, tudo vai depender de termos este grande plano de recuperação, porque as outras medidas são medidas mais a curto prazo, mas que vamos acumulando cada vez mais dívida sem a capacidade de partilhar os efeitos dessa dívida e, portanto, poderemos ter juros a crescer, e o que seria um cenário parecido com o que tivemos na anterior crise, o que nos levou a um período grande de austeridade e, portanto, será de evitar, e este plano de recuperação é por isso tão importante, e daí o Parlamento o ter votado, e esperamos que o Conselho também concorde com ele. A Nina perguntou-me sobre os limites éticos da investigação científica. É das questões a que a União Europeia presta muito atenção. A União Europeia, desde o Sr. Delors, que tem um grupo europeu de ética constituído por grandes especialistas de ética e que traça para os assuntos mais importantes os princípios éticos na ciência, nas novas tecnologias, e depois cada projeto de investigação que é submetido à Comissão Europeia passa por um screen para ser dividido em dois blocos, ou tem implicações éticas ou não. E se tem implicações éticas, ele é avaliado, tem a avaliação científica normal e tem uma avaliação ética de todas as implicações éticas. Portanto, é algo que é feito com muito cuidado, a avaliação ética dos projetos de investigação a nível da União Europeia. Por último, a questão feita pelo nosso Presidente da Distrital, o Ângelo, sobre a estratégia industrial. É um facto, a estratégia industrial foi publicada poucos dias antes de começarmos com esta nova crise do Covid-19, uma estratégia que na altura estava
muito bem feita, portanto, muito incidindo na digitalização, baseado nos dados, uma estratégia baseada nos dados e no Green Deal, portanto, em todas as tecnologias verdes. Neste momento, os seus princípios básicos não perdem a atualidade, como a Pilar já falou muito hoje sobre toda a importância dos dados e da digitalização, também a importância do ambiente, que tem que continuar. Esta crise mostrou que nós não controlamos o nosso planeta e, portanto, temos que ter muito cuidado com eles, temos que evitar a próxima crise, e uma das maneiras de evitar é termos uma relação saudável com o planeta e, portanto, isso passa porque temos preocupações ambientais e, portanto, temos que continuar com esses princípios, mas há pontos que temos que rever. Os pontos que temos que rever, um deles é esta demasiada dependência em setores estratégicos do resto do mundo, sem ser protecionistas, sem nos fecharmos ao mundo em determinadas áreas, como foi o exemplo que a Pilar deu das máscaras, em que nós importamos as máscaras da China e temos dificuldade em fazer as nossas próprias máscaras porque não temos matéria-prima. Para mim foi uma coisa que me chocou, porque até me parece algo relativamente simples de ser fabricado. Portanto, em setores estratégicos como a saúde, como a alimentação, como a energia, como a água, como tratamento relacionados com o ambiente, tratamentos dos resíduos, nós temos que ser mais autossuficientes. Portanto, áreas de que nós dependemos, que são vitais para nós e para o nosso bem-estar, temos que ter cuidado com algumas destas cadeias de valor, porque alguns destes produtos que são importantes nestas áreas estratégicas vêm da China, da Índia, da América do Sul. Quer dizer, numa situação de crise, torna-se complicado e, portanto, há aqui um repensar das áreas estratégicas. A outra questão em que a estratégia tem que ser vista é a curto e médio prazo, a recuperação económica das empresas e do setor industrial, a necessidade de liquidez e a necessidade de liquidez em tempo útil. Muitas vezes não é os valores, até falamos em valores e todos falam em valores muito elevados, mas eles demoram muito a chegar a quem precisa. Há muitas instituições intermédias, há muita burocracia intermédia e, portanto, algo que tem que ser feito é uma estratégia que permita reduzir ao máximo a burocracia e tornar os financiamentos muito simples, rápidos e ágeis. Portanto, são estas as recomendações para uma nova ou para uma estratégia industrial revista que esperemos e que iremos pedir com certeza para a Comissão Europeia olhar de novo para este assunto. E muito obrigada. Muito obrigado. Eu vou só dar umas palavras, depois passarei ao Presidente da Distrital, muito rapidamente. Obrigado, professora Graça Carvalho, pela disponibilidade permanente, que é sempre um timbre da professora. Muchas gracias, diputada Pilar del Castillo, por participar. Si me permite, muito obrigado. Y así para mí ha sido un placer, tengo que decirlo sinceramente, he estado encantada y quedamos emplazados la próxima vez en Portugal y pronto. Seguramente. E agora passaria a palavra ao Presidente da Distrital para encerrar a conferência. Muy bien. Termino agradecendo ao Rodrigo pela promoção e pelos contactos que fez para esta conferência, para mais esta conferência da Distrital de Lisboa. Agradecer muito à Pilar del Castillo e à Maria Graça de Carvalho. Foi uma conferência ibérica com os nossos irmãos de Espanha, a quem reforço a solidariedade do PSD de Portugal por tudo o que estão a passar. E anunciar-vos que a próxima conferência será na segunda-feira, será sobre esta nova era digital que vivemos e o impacto que está a ter, portanto, as novas formas, as formas emergentes tecnológicas de comunicar e tudo o que temos vivido de forma digital. Será na segunda-feira às 21 horas,
através do Zoom e do Facebook da Digital Lisboa. Portanto, muito obrigado a todos quanto nos acompanharam, as pessoas que nos acompanharam via Zoom e via Facebook, e dizer que esta conferência está gravada no Facebook da Digital Lisboa. Quem quiser revisitá-la ou ver por completo, está disponível. Obrigado a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Nós vamos fazer um país novo, mão na mão há de nascer vontade. Assim vamos todos cantar povo, cantar paz, cantar pão, liberdade, desencanto e desilusão. Se quisermos vamos pôr-lhes fim. Às vezes é preciso dizer não, porque agora é urgente dizer sim. Nós somos um rio que não vai parar. É um desafio crescer, trabalhar. Anda, vai daí, junta-te a mim, fazer um país. Eu vou dizer sim. Nós somos um rio que não vai parar. É um desafio crescer.